Eu vou falar sobre a Antártica, é a palestra de abertura para essa sessão, onde a gente vai examinar a Antártica, o Oceano Austral e as mudanças climáticas. E a gente vai considerar passado, presente e projeções futuras. Por que que a gente, quer dizer, olha para o passado para a gente entender o presente e poder interpretar as projeções futuras? Antes de começar, né, no assunto propriamente dito, eu quero apresentar o meu laboratório, que chama Oceanografia Clima e Criosfera, o OC2, todos os membros do laboratório, sem os quais nenhum dos resultados que eu estou apresentando seria possível. É uma colaboração bastante intensa dentro do laboratório e com o grupo, com outros grupos também. A gente vai ver que a sinergia com os grupos que apresentaram até agora, o Goal e o grupo do Ronald, é enorme. A gente está abordando o assunto, que é importantíssimo, de Antártica e Oceano Austral, de vários pontos de vista complementares. Então, tentando fazer um roteiro da apresentação, quer dizer, para a gente poder acompanhar que é o raciocínio do que eu estou querendo mostrar, eu vou começar com uma introdução. Provavelmente todo mundo já sabe, mas é sempre interessante olhar o contexto, que o planeta está esquentando. Esse é o contexto de toda a pesquisa que a gente desenvolve no meu laboratório. Então, eu vou apresentar isso primeiro. E depois a gente vai passar para alguns resultados recentes, que é investigar alguns, não todos, dos impactos do aquecimento global, né? Do fato do planeta estar esquentando e considerando a complexidade do sistema terrestre, como todos os componentes do sistema interagem, como que a gente aborda, como que a gente estuda e o que a gente consegue explicar desses impactos. Por último, se eu tiver tempo, eu vou tocar um pouquinho, né, que a gente vai fazer uma abordagem de larga escala, mas eu quero colocar que as mudanças regionais são importantes, o Luciano tocou nisso, o Ronald tocou nisso, então é para a gente apreciar um pouco mais ainda de como o sistema que a gente está olhando é complexo. Tá? E é lógico que eu vou começar, então, com uma imagem bem impactante. O nosso planeta está esquentando, ninguém tem dúvida. Aqui do lado, a gente consegue ver 2020 foi um dos anos mais quentes no registro histórico, pau a pau com 2016, que até agora foi o ano mais quente, então 2020 está pau a pau. 2021 não terminou, mas a gente já consegue ver aqui, outubro de 2021, a gente consegue ver as anomalias com referência à climatologia de 1951 até 1980, são 30 anos, e a gente vê a predominância do calor e com relação às áreas onde houve resfriamento. Quer dizer, outubro está parecendo ser um dos anos mais quentes, e até agora, em 2021, a gente teve um aquecimento de praticamente 1 grau Celsius aqui, quer dizer, é bastante, e a gente consegue ver nessa imagem o que está acontecendo. Quer dizer, e agora, em cima da COP que ocorreu, a COP 26, quer dizer, não resta dúvida, e a gente vai tentar entender os impactos que estão acontecendo. Ué? Vamos lá. Então, o planeta está esquentando. A gente viu essa figura ontem na palestra do Jefferson, mas o que é interessante é lembrar que o aquecimento ele está associado ao quê? Aos gases de estufa, particularmente ao CO2, e a gente vê que a evolução e o aumento do CO2 ele está perfeitamente consonante com o aumento da temperatura, como a gente acabou de ver. O nível médio do mar está aumentando. Por que eu coloquei isso aqui? Porque isso está diretamente ligado ao que está acontecendo nas regiões polares. Tá? Com a expansão térmica dos oceanos por causa do calor e o aumento do volume dos oceanos por causa do derretimento das geleiras. E aqui eu volto a falar que o impacto não é igual para todas as regiões. Normalmente a gente ouve falar do aumento do nível médio do mar, mas ele se manifesta diferente em regiões diferentes. E aqui nessa figura, a gente já começa a notar, eu não sei se vocês conseguem ver
cursor, mas é a figurinha aqui do lado esquerdo, onde tem uma flecha, onde a gente vê os dados observacionais, depois a gente vê duas curvas, que são projeções, que a gente já começa a trabalhar o quê? Com simulações de modelos terrestres, são simulações de conjunto, são dezenas até centenas de simulações, onde a gente faz a projeção do que vai acontecer no futuro. Então, a gente já começa a ver qual é o instrumento que a gente trabalha para entender a mudança do clima. É claro, os oceanos estão esquentando também. Aqui a gente vê de novo o período das observações, dos registros, que é a curva preta, e depois a gente vê duas projeções, né, que são resultados de um conjunto de simulações de ensembles para um cenário mais extremo, que é o RCP 8.5, e um cenário onde você tem uma evolução da industrialização um pouco mais branda. Mas, de qualquer forma, a gente vê em 2020, quer dizer, os cenários andam juntos e eles começam a se desacoplar por aqui, exatamente em 2020, e os oceanos, a gente vê, hoje, a gente já está com um aumento de 0,8 graus Celsius. Como foi observado na palestra do Maurício, os oceanos absorvem 93% do aquecimento global até a profundidade de 2.000 metros, mas sendo que os 700 metros superior estão absorvendo muito mais, em comparação com a atmosfera, a terra e o gelo. E os oceanos também, quer dizer, eles absorvem esse calor e, por natureza, por causa da distribuição da radiação solar no planeta, eles também redistribuem o calor. Eles redistribuem o calor das regiões de excesso, as regiões tropicais, para as regiões de déficit, que são as regiões polares. E eles têm esse papel de distribuição de calor, mas eles também estão absorvendo esse calor. E, além de tudo isso, a gente tem o Atlântico Sul, que é essa região que eu secundei em verde, conectando esses ramos que estão levando água quente das regiões mais de excesso para as regiões de déficit e redistribuindo as regiões de água fria das regiões de déficit para as regiões de excesso, funcionando meio como um ar-condicionado do planeta. Então, esse é o nosso cenário. Certo? Os oceanos redistribuindo calor, os oceanos armazenando calor e a região polar Antártica Sul tendo um papel absolutamente fundamental nessa redistribuição e absorção de calor, o que a gente chama em inglês de uptake. Então, o que a gente quer? A gente quer entender exatamente a resposta do Oceano Atlântico Tropical e Sul e seu setor austral às mudanças do clima, considerando várias épocas climáticas. Eu volto a repetir, a gente tenta entender o que aconteceu do ponto de vista natural no passado, onde a gente teve, por exemplo, há 3,3 milhões de anos atrás, a gente tinha a quantidade de CO2 que a gente tem hoje, aproximadamente 400 ppm. Então, a gente não tinha o efeito da industrialização, o efeito do homem, e a gente pode tentar entender os processos físicos no passado para saber hoje interpretar o que está acontecendo no futuro. Por exemplo, eventos extremos ou tipping points, os pontos de não retorno. E o que eu estou mostrando aqui, exatamente, são as tendências que a gente vê hoje. Né? Então, de 81 a 2007, na temperatura do ar, a gente vê um aquecimento absurdo na região antártica, fundamentalmente no oeste da Antártica, na península, ali aqui do lado oeste. E é interessante a gente ver onde estava a plataforma Larsen, que entrou em colapso em março de 2003, é uma das regiões onde tem um aquecimento muito significativo. Do lado direito desse painel, a gente tem a tendência de temperatura da superfície do mar. E é bem interessante notar que a gente vê um esfriamento que, depois a gente vai ver, está associado ao derretimento de gelo, que vai se expandindo, a área de gelo marinho que vai se expandindo também, levando essa água fria para a superfície aqui da região do Oceano Austral.
Agora, o que a gente quer entender, então, são como que qual é a resposta, quais são os processos físicos em resposta a esse aquecimento, não, ao que está acontecendo com o clima. Como é que o Oceano Austral e a Antártica estão respondendo em termos físicos a isso tudo que a gente viu até agora? E essa figura mostra que esses processos físicos, eles não são simples. A gente tem uma complexa interação entre o oceano, a atmosfera, o gelo, e mudando o clima, essa interação muda. Então, a gente tem feedbacks em escalas de tempo diferentes, em regiões diferentes, que afetam de maneira diferente os processos de longa duração e de curta duração. Um processo de longa duração é o impacto na formação de massas águas densas, que a gente já viu, tem o papel de redistribuir o calor das regiões onde está muito frio e levar essas massas d'água para regiões que estão mais quentes e vice-versa. Por exemplo, a gente vê os processos da corrente circumpolar antártica, que eu vou tocar bastante, que estão associados com os ventos de oeste, que são os ventos subtropicais, e todos esses feedbacks, essas interações vão afetar na formação de gelo, na formação de plataforma de gelo, no derretimento do manto de gelo, isso tem consequências da formação de massa d'água, e eu podia ficar aqui o dia inteiro tentando falar só os processos que acontecem, mas a gente vai tentar entender o impacto desses processos e como é que isso pode ter algum feedback no clima. Eu vou começar falando de um assunto que tanto o Maurício, quanto o Ronald, quanto o Luciano falaram, que é a importância das frentes do sistema da corrente circumpolar antártica. Do lado direito aqui, a gente está vendo uma figura de uma simulação de alta resolução da corrente circumpolar antártica, e ao contrário do nosso imaginário, que é uma corrente suave, de contorno, que não para, a gente vê a quantidade de turbulência e vórtices associados à ACC. E o sistema de frentes que a gente está interessado, eles compõem a ACC também. Então, a gente vê, quer dizer, os esquemas da circulação do Atlântico Sul, o limite do giro do Atlântico subtropical, o limite sul, está associado ao ACC, que é composta por essas três frentes, a frente subtropical, a frente subantártica e a frente polar. E por que é importante estudar as frentes? Como a gente já viu, elas têm um papel muito importante no transporte da água mais quente, que está associada à corrente circumpolar antártica, a Circumpolar Deepwater, para as plataformas de gelo da Antártica, e contribuindo, assim, para colapsos, para mudanças de massa d'água e para essa interação complexa entre atmosfera, gelo e oceano. Então, a pergunta que a gente faz aqui é, olha, essas frentes variaram, a posição das frentes variou, o que significa variar a posição das frentes? E como é que a gente estuda a variação das frentes? Como é que a gente considera o aquecimento global na mudança da posição dessas frentes? Então, isso é um problema bastante complexo. E para estudar isso, a gente precisa de simulações de longo prazo. Não só isso, a gente precisa de muitas simulações, porque a gente está trabalhando com uma representação do sistema climático. E o sistema climático, ele varia, ele é caótico, e uma simulação só não é uma representação da realidade. Então, o que a gente trabalha hoje são com representações de conjuntos, o que em inglês a gente chama de ensemble. E nesse caso, a gente usou o Last Millennium Ensemble, que é um ensemble pequeno, de 14 simulações, mas que nos permitem ir até o último milênio. Dessa forma, a gente pode entender o que aconteceu enquanto o sistema terrestre era regido por forçantes naturais e depois, quando ele passou a sofrer o efeito dos gases de estufa e da industrialização causada pelo homem.
Então, a partir da latitude do gradiente máximo de SSH e SST, a gente consegue determinar a posição dessas frentes. Eu sei que eu estou falando muito rápido e depois a gente pode até rediscutir, mas eu quero que vocês acreditem em mim, tá? Que a posição dessas frentes a gente consegue calcular com o máximo dos gradientes de SSH e SST. E eu consegui fazer isso, e a gente vê nessas figuras, a gente consegue determinar bem o máximo associado à frente polar, à frente subantártica e à frente subtropical. Vamos ver como que elas variaram no tempo. E se a gente consegue ver a diferença entre o que aconteceu antes de 1970 e depois de 1970. Por que 1970? Cinco Que é minutos, quando... sim. Ai, 5 minutos? Nossa, nem comecei. Bom, então eu vou apresentar só esse resultado e já vou entrar no punchline. A gente vê que a variação das frentes, quer dizer, a frente subtropical mais perto do giro subtropical tem uma variação de frequência muito grande. Em cima, o painel último milênio, embaixo são os últimos 30 anos, de 70 a 2005. A gente vê que a gente tem uma variação bastante grande para o sul da frente subantártica e uma variação extensa da frente subpolar. O que está causando isso? A gente vê aqui embaixo, são que os ventos estão se deslocando para o sul e o deslocamento do vento é o que está causando praticamente todas essas mudanças associadas às frentes e associadas a muitas coisas. Então, já que eu não tenho tempo, eu quero pular, então, para o slide resumo, que é esse, que fala exatamente sobre os ventos de oeste sendo fundamentais para a dinâmica do Oceano Austral. Então, mudanças no vento de oeste também tem um link com a região subtropical. Então, mudando esses ventos, a gente tem eles podem causar interrupção na água profunda do Atlântico Norte, que esfria o Atlântico Norte e aquece o Atlântico Sul. Isso pode causar um deslocamento da zona de convergência tropical para sul, que vai mudar o regime de chuvas na Amazônia, no Nordeste brasileiro, na região do Sahel, da África, vai aumentar o fluxo da água profunda circumpolar, da Circumpolar Deepwater, em escala decadal, e a gente começou a ver isso, está associado à mudança da posição das frentes, e, além de tudo, a intensificação do westerlies aumenta a convecção profunda, que leva a uma liberação do dióxido de carbono para a atmosfera, isso numa escala de centenas, de decadal a centenas de anos. Fica a pergunta, e no passado do planeta, eu rapidamente quero mostrar que a gente tem pulsos de degelo associado ao degelo, né? São épocas muito quentes, que fizeram o quê? A gente consegue ver que trouxeram exatamente a zona de convergência intertropical mais para sul, que mudou a precipitação no Nordeste do Brasil e na Amazônia, só que aqui eu não coloquei a curva do Nordeste da Amazônia. E já que o tempo acabou, eu tinha 1 milhão de coisas mais para falar, mas fica para uma próxima vez. Eu quero agradecer a todos o interesse enfim, é isso. E vamos partir agora para as apresentações que são super bacanas, são produtos do grupo também, e estão todos associados com essa complexa interação do sistema terrestre, Antártica e a região subtropical.